Então, dentro dos avanços, das tecnologias avançadas do diagnóstico de câncer de mama, vou destacar hoje para vocês tomossíntese mamária e termografia das mamas. Então, eu sou a professora Daiana do Carmedais, aqui do estado de São Paulo. Sou técnica e tecnóloga em radiologia. Tenho um projeto de mestrado aí pela C. Camargo, tecnóloga pela Faculdade Santa Marcelina, FASB, especialista em radioterapia pelo Hospital das Clínicas e professora convidada na capacitação de mamografia pelo Cefax, que faz conjunto aí com o Hospital das Clínicas. Então, dentro do cronograma que eu vou abordar para vocês, vou falar um pouco sobre a tomossíntese no diagnóstico do câncer de mama, as vantagens e desvantagens do método, a termografia, a minha conclusão e as minhas referências. Então, quando a gente fala de tecnologias avançadas no diagnóstico de câncer de mama, a gente tem aí a presença da tomossíntese desde 2011, que o FDA aprovou a tecnologia da mamografia 3D, Hologic, que também é conhecida como tomossíntese da mama. Então, é a primeira a ser provada clinicamente no suporte à mamografia. Não deixando de esquecer que esses métodos que eu irei abordar hoje, como avanços tecnológicos no diagnóstico do câncer de mama, não substitui a mamografia. A mamografia ainda é o carro-chefe para a detecção da primeira alteração do grângulo mamário e também para a localização de microcalcificações. Então, esses métodos seriam métodos adicionais para o diagnóstico do câncer de mama. E em 2014, nós tivemos aí um estudo no jornal da Associação Médica Americana que descobre na tecnologia de mamografia 3D Hologic, descobrindo aí significativamente mais câncer invasivo que na mamografia tradicional, reduzindo aí assim o número de reconvocações em relação ao falso positivo. Então, a tomossíntese ela vem como um diagnóstico adicional em relação à mamografia, que é o carro-chefe para o rastreamento da primeira alteração do grângulo mamário, e além disso, ela consegue um melhor detalhamento do tecido mamário e reduz assim o número de reconvocação em casos de falso positivo e diminui também o índice de solicitação de biópsia mamária. Então, aqui são dois exemplos de aparelho de tomossíntese, né? Então, a gente sabe que o posicionamento é exatamente igual, vai se fazer crânio caudal e oblíqua médio lateral como incidências de rotina, porém é um aparelho que vai me proporcionar diversos cortes, né, a partir do giro de 360 desse equipamento, um pouco diferenciado do aparelho de mamografia 2D, e a visualização da imagem a gente consegue ter um melhor detalhamento no tecido mamário, de lesões, de sobreposições de tecido. As tecnologias dentro da tomossíntese, a gente tem a identificação de nódulos em mamas densas, que a mamografia convencional ainda tem essa limitação, por isso que normalmente as mamas muito densas, por presença de tecido fibroglandular, muitas das vezes são indicadas para ultrassonografia e não para mamografia digital, ou seja, 2D, conhecida como convencional, e muitas vezes essas lesões ficam ocultas em mamas muito densas. Então, com a tomossíntese, que é conhecida hoje como uma mamografia 3D, é possível avaliar em diversas fatias, né, permitindo aí uma avaliação bem eficaz, tanto no destaque aos nódulos, como outras alterações também, principalmente atendendo aí as mulheres de mamas muito densas, na faixa etária de 15 a 30 anos, que utilizam o método de ultrassonografia. Devido à fina espessura dessas diversas imagens que são adquiridas pela tomossíntese, elas são muito mais detalhadas, possibilitando o quê? A identificação de tumores mais facilmente e precocemente também em seu estágio inicial, e evita-se ainda que eles sejam confundidos com sobreposições de estruturas glandulares, como acontece comumente na mamografia 2D, o que pode provocar aí falsos positivos, essa moça utilizar biópsias de uma forma desnecessária. As imagens elas são capturadas de diferentes ângulos para que as estruturas mamárias ficam mais visíveis mediante a esses ângulos que são realizados. O exame é combinado com a mamografia 2D.
né? Então, sendo que as imagens são adquiridas no mesmo posicionamento de um método convencional, que é o 2D, e a compressão da mama também se tem na mamografia 2D e na 3D. Por se tratar de um exame recente, né, que utiliza uma tecnologia mais avançada, ele ainda propicia diversos benefícios para o paciente. Então, o tempo de exame, mas a compressão ainda existe. Então, a gente está falando de uma tecnologia de 2011, né, para 2014, que tende aí a trabalhar em parceria com os outros métodos de diagnóstico por imagem. Então, aqui é um exemplo de duas imagens sendo realizada aqui na mamografia normal, né? Então, a gente tem aí a incidência oblíqua médio lateral, então, a gente consegue ver os linfonodos de aspectos habituais, uma pequena dobra aqui no complexo do músculo peitoral maior e menor, e aqui a gente consegue ter uma maior definição em relação à pele, né? A imagem B é da tomossíntese, então a gente consegue ver um contorno melhor de pele, a gente consegue ver músculo peitoral maior e menor, e aqui na 2D a gente ficaria em dúvida e possivelmente faria uma compressão localizada, uma magnificação nessa estrutura aqui, que ficou com uma alta densidade. E aí a gente vem para a tomossíntese, faz o mesmo posicionamento que uma mamografia 2D e vê que existe uma lesão de uma alta densidade especulada, tendo aí uma caracterização de um CA de mama.